E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje são os 28 fatos sobre este aparelho. Além de todos esses fatos que eu vou falar desse aparelho, eu vou dividir em 5 partes o vídeo. A primeira parte é o acabamento, depois a tela, recursos e conectividades, uma parte só de câmeras, outra de jogos, outra no final a respeito do aquecimento deste aparelho, que todo mundo quer saber, será que está aquecendo ou não? Então eu vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo aí um índice do vídeo inteiro para vocês clicarem e já ir direto naquilo que vocês querem saber. Tudo isso aqui, gente, vocês vão ver agora aqui no vídeo. O vídeo pode ficar um pouco comprido, um pouco longo, mas vale a pena vocês conferirem caso vocês queiram saber a respeito do Samsung Galaxy A55 5G. Então, bora lá pro vídeo, gente! Então vamos aqui ao primeiro fato do aparelho. A traseira em vidro, tá, gente? Ela segue a mesma tendência do A54, também em vidro. Temos aqui nas cores azul escuro, azul claro, que é este aparelho, e o rosa. E lembrando, pessoal, a traseira em vidro ela é melhor para dissipar o calor. Fora também que nós temos aqui uma câmera de refrigeração interna aqui no aparelho, que está 74% maior em relação à geração anterior. E também o LED, gente, se você passar aqui o dedo no LED, você vê que ele está abaixo do vidro. Enquanto para aparelhos aí que utiliza plástico, ele está na mesma linha e você sente o LED. No caso aqui, ele está igual à linha S. Segundo fato do aparelho, que é o primeiro aparelho da linha A com 2 dígitos que ganhou, né, o frame em metal, mais precisamente em alumínio, tá, gente? Parece até um aço escovado, tá? Aqui ele tem, ele tem assim umas ranhuras, assim, tá muito bonito. Então isso aqui também dá uma maior segurança e resistência para o aparelho. Também junto com a traseira de vidro, o metal aqui ao lado também faz com que dissipe mais rápido o calor. E lembrando, gente, esse acabamento premium aqui, que esse aparelho recebe, somente os aparelhos da linha S que recebem, tá? Então o A55 é o primeiro aparelho a ter tanto o frame em metal quanto a traseira em vidro, igual aí dos aparelhos da linha S. Terceiro fato do aparelho é a tela Super AMOLED de 120 Hz HDR10 Plus, onde as cores são mais vivas, onde, por exemplo, preto, ele realmente é preto, não é aquele acinzentado igual de outras telas aí, tipo TFT ou IPS. Quarto fato a respeito do aparelho também tem a ver com a tela. Dessa vez é o brilho. O brilho dessa tela aqui, gente, ela é de 1000 nits, é muito forte, sendo que se eu deixar aqui no máximo, gente, olha só, a gente está no brilho máximo. A gente também tem aqui, ó, brilho adaptável, que você também pode estar utilizando, por exemplo, né, conforme o ambiente, ele vai adaptar o brilho, mas o nível de brilho da tela, ela é surpreendente. Mesmo debaixo de sol, gente, você não precisa tampar aqui a tela para ver as informações, ou até mesmo ir debaixo de uma árvore, e você vai conseguir ver muito tranquilamente debaixo do sol com essa tela Super AMOLED de 1000 nits de brilho. Quinto fato é que o pessoal gosta de saber pra caramba é a taxa de atualização da tela. Também tem a ver com tela, né, gente? E o que seria essa taxa de atualização? É a quantidade de vezes que ela pisca, né? Nós temos aqui uma taxa de 60 ou uma adaptável de até 120 Hz. O que significa isso? E quando ele está a 120 Hz, a tela está piscando 120 vezes. Por isso que dá aquela sensação de suavidade. E com isso, você pode estar mudando para 60 Hz ou deixando aí no modo adaptável, que é o que já vem de fábrica. Já vem com 120 Hz já de fábrica. Você vem aqui na parte de visor e aqui nós temos suavidade no movimento. Temos o adaptável de até 120 Hz e o padrão de 60 Hz. Lembrando, gente, se você quiser economizar um pouquinho de bateria, 60 Hz, mas se você não liga muito para isso, adaptável, que você vai ver que a tela ela tem uma suavidade maior aí na sua animação. Sexto fato, a biometria, gente. Você vê aqui pelo botão liga e desliga, ele não é aquele botão flat, ou seja, ele não tem o sensor de biometria aqui no liga e desliga, então consequentemente ele tem aqui a biometria na tela. Vou mostrar aqui para vocês, gente, eu já cadastrei, olha só, ele coloca aqui a impressão digital, basta você colocar o dedo e ele já desbloqueia
para você. Eu prefiro, gente, quando é na tela, mas eu sei que muita gente prefere quando é aqui no botão liga e desliga. Eu prefiro que seja na tela, porque quando você coloca a mão no bolso, se você colocar polegar aqui, por exemplo, no liga e desliga, ele acaba desbloqueando o aparelho e pode acontecer de executar algum programa que não é para executar. Já a biometria na tela, isso já é um pouco mais difícil, mas isso é uma questão de gosto de cada um. Vamos agora ao sétimo fato, que são os microfones. Aqui na parte de baixo, gente, nós temos dois microfones ao lado do USB-C, certo? E nós temos o alto-falante, os dois microfones. Isso aqui é muito bom para captação de som. E temos um terceiro microfone aqui para redução de ruídos na hora que você está falando com uma pessoa e o ambiente está muito barulhento, então ele faz a redução de ruído. Também esses outros dois microfones, eles ajudam também para ter uma captação melhor do áudio em qualquer ambiente. Oitavo fato é que o aparelho ele é estéreo, tá, gente? O som ele sairá tanto na parte aqui de baixo, como já falei para vocês, quanto aqui nessa parte, gente. Ele é bem fininho, é onde você escuta suas conversas e também é onde nós temos o alto-falante. E a qualidade sonora disso? Se ele se igualou ao A54, nós temos aqui uma qualidade de som de 32 bits a 480 kHz. Então essa seria a qualidade sonora do aparelho. Como eu não encontrei nenhuma especificação a respeito disso, eu imagino que seja igual o que eu falei aí do A54 ou melhor. Nono fato desse aparelho é o OTG. O que seria o OTG? Seria o USB OTG, USB On The Go. Seria esse adaptador aqui que eu estou mostrando para vocês, onde um lado ele é USB-C e o outro lado ele é um USB-A. Com esse adaptador, você colocando no aparelho, você pode conectar pendrive, mouse, teclado, HD, controle de jogo e uma infinidade de gadgets para o aparelho, certo, gente? Então, ele tem essa compatibilidade. A maioria dos aparelhos hoje em dia tem USB OTG ou USB On The Go. Décimo fato desse aparelho são as conectividades. Esse aparelho, ele é o primeiro da linha A receber o eSIM. O que seria o eSIM? É aquele chip físico nano SIM de operadora que já está aqui dentro. Ah, mas tem um chip aqui dentro? Um chip não, mas tem um componente como se fosse um chip de operadora. Você recebe o arquivo da operadora, faz o upload ou o cadastro aqui no aparelho e coloca o seu número dentro do aparelho sem problema algum. Caso tenha perdido o aparelho ou tenha sido roubado, basta você bloquear o número e pronto, não tem chip, então não tem como a pessoa tirar o chip do seu aparelho e colocar num outro aparelho. Isso não tem, você já bloqueia direto no aparelho mesmo o seu número. Essa tecnologia, como disse para vocês, é a primeira a ter aí num aparelho da série A da Samsung. Ele também conta com NFC para fazer os seus pagamentos. Nós temos aqui a carteira ainda, você pode estar cadastrando aí o seu cartão no Samsung Wallet. E ele também conta com Wi-Fi 6, além do 2.4, 5, temos o 6 também. 11º fato desse aparelho é o IP67. Para quem não sabe, gente, o IP67 é a resistência à água e à poeira. O 6 é a resistência à poeira. E o 7, ele indica que ele tem resistência à água, podendo ficar até 30 minutos debaixo d'água e 1 metro, tá, gente? Então, cuidado aí na profundidade e no tempo que você vai deixar o seu aparelho na água, mas ele tem resistência à água e à poeira. E com isso você pode pegar aquela chuva forte com o aparelho ou sem querer derrubar na piscina, que não vai ter problema algum com o seu aparelho, mas todo cuidado é pouco. 12º fato desse aparelho aqui é a parte de memória, gente. A parte de memória desse aparelho, vamos lá, quero mostrar para vocês aqui a assistência do aparelho. Nós temos aqui uma memória de armazenamento desse modelo aqui, é de 128, mas nós temos um outro modelo que a Samsung também comercializa com 256 GB de armazenamento. Esse aparelho aqui ele tem 8 GB de memória RAM, independente de ser 128 ou 256. Todos os modelos vindos para o Brasil têm 8 GB de memória RAM. Tem um modelo de 12 GB, mas foi lançado fora do Brasil. A Samsung só trouxe aqui para o Brasil o modelo com 8 GB de memória RAM e a variação de armazenamento. Temos também aqui, gente, o RAM Plus para este aparelho. O RAM Plus aqui você pode ver embaixo, ó, ele já tem aqui. Ele vem de fábrica com RAM Plus de 4 GB, podendo ter mais 8 GB de RAM Plus. Ou seja, o aparelho ele pode ter até 16 GB de memória RAM
sendo 8 GB de memória RAM física e 8 GB de memória RAM virtual. Lembrando, gente, o RAM Plus ele serve para fazer com que o aplicativo fique mais tempo em memória, ao invés de ele dar aquele reload e você perder tudo, por exemplo, que você digitou, você alternar entre outros aplicativos, quando você voltar para o que você quer digitar novamente, não perder nada. Serve para isso. O RAM Plus não vai dar performance para o seu aparelho. 13º fato desse aparelho é a performance dele. Ele vem com um Exynos 1480 e ele teve uma boa performance, pelo menos aqui no teste que eu fiz. Ele teve mais de 700 mil pontos, chegando a 735.130 pontos. A temperatura inicial foi de 36 graus e a final de 37,7. O aparelho não esquentou, ele teve um pequeno aquecimento de 1,7 grau, então eu gostei muito, e teve um consumo aí de 3% da bateria. Na minha opinião, gente, o Exynos 1480 ele tá muito bem na sua performance, ele teve uma boa pontuação na GPU. Gostei disso, então certamente ele vai muito bem nas tarefas onde requer processamento gráfico e também nos jogos. 14º fato, tempo de tela ligada. Nos testes do dia a dia que eu fiz com o aparelho, a tela teve um tempo ligada de 9 horas e 5 minutos. Eu achei bastante, tá, gente? Em relação a outros aparelhos que fazem 7 até 6 horas, 9 horas para mim tá muito bom. Quanto a isso, parabéns também para Samsung. 15º fato desse aparelho é a atualização de Android. Esse aparelho aqui, ele já chega no Android 14 com a One UI 6.1. Isso me surpreendeu. Eu achava que viria com a One UI 6.0. Olha só, vocês podem ver aqui. One UI 6.1, versão do Android 14. E teremos para este aparelho, gente, 4 atualizações de Android, ou seja, ele vai até o 18 e 5 anos de atualização de segurança. Meu, isso é muito bom, que é muito importante para que você não tenha o seu aparelho invadido, para que não aconteça nada de errado com o seu aparelho, que você tenha o seu aparelho em ordem. Por isso que existe a atualização de Android e a atualização de segurança. 16º fato deste aparelho, assim como na geração anterior, ele carrega até 25 watts. Na caixa vem um carregador de 15 watts. Vamos ao tempo para carregar. Eu testei o aparelho com um carregador de 15 watts e ele fez de 8% a 100% em 1 hora e 45 minutos. O carregador de 25 watts ele fez também de 8% a 100% em 1 hora e 18 minutos. A diferença de tempo entre o carregador de 15 watts e o de 25 watts é de aproximadamente 27 minutos, ou seja, mais ou menos meia hora que você vai ficar, mais ou menos meia hora de diferença entre um carregador e outro, tá? Então, se você não quiser esperar por tanto tempo assim, você vai ter que optar por um carregador de 25 watts, pois vem um carregador de 15 watts, como eu já disse anteriormente, na caixa do aparelho. 17º fato, câmeras, gente. Vamos falar de câmeras aqui. Nós temos aqui uma câmera principal de 50 megapixels com estabilização para todos os modos, super estável, apenas para 4K e 1080p a 30 fps. Temos vídeo com Super HDR com 12 bits, 1080p 30 fps, onde a gente pula de 1024 tons para 4096 tons com o 12 bit, ou seja, cores mais realistas na hora de você fazer o seu vídeo. 18º fato, nós temos aqui uma câmera macro para o aparelho. Vamos aqui, ó, câmera macro, aquela câmera para aproximação. Tem aqui uma bateria que a gente vai ver bem de pertinho, olha só. Então, para isso que serve a câmera macro, né? Então, para você poder tirar com detalhes aquela foto bem próximo aí do objeto. 19º fato, ele tem o chamado Nightography, ou aquela foto ambiente com pouca luz ou noturno, né? Ó, nós temos aqui o modo noturno, onde você pode ter fotos mais claras, mesmo com pouca iluminação. Você tem basicamente aí uma ultra wide, uma wide, também você pode chegar a 10x, mas com todo esse zoom à noite você pode ter aí a sua foto comprometida. Para a câmera frontal à noite, a Samsung informa que ela melhorou as fotos com pouca iluminação para este aparelho em relação à geração anterior, e ela informa que ela reduziu o ruído da câmera. 20º fato é a câmera ultra wide. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, olha só.
Vocês estão vendo aqui, eu tenho a caixa do lado, a minha bateria ali do outro, 1x que é a câmera wide, olha só, ele não pega quase nada, né? Só a minha mão, por exemplo, aqui. E a ultra wide, ela tem uma boa abertura, essa câmera, né? Então, para quem quer fazer aquela foto para mostrar mais detalhes, né? Então, nós temos aqui uma ultra wide, uma câmera de apoio, a principal e também junto com a câmera macro que já foi dito. 21º fato é a câmera frontal do aparelho. Vocês vão me ver agora aí na câmera frontal. Ó, ele tem até um gesto aí também, né, para tirar foto. Mas o que nós temos aqui na câmera frontal? O modo retrato com inteligência artificial. A Samsung informa que temos uma inteligência artificial para tirar fotos agora com a câmera frontal. Ela fez o aprimoramento desse modo retrato, né? Esse seria mais um outro fato da melhoria da câmera frontal do aparelho. 22º fato, por exemplo, vamos lá. Na hora de um vídeo, você está fazendo um vídeo, eu vou começar a gravar, você quer mudar para uma ultra wide, você pode. Você está gravando, você quer mudar para câmera wide, você também pode. Quer dar um zoom de 2x? Também é possível. Olha só. Se você quiser também, você pode até inverter a câmera, gente. Olha só, vocês estão me vendo aí? Tudo em um só clique, gente. Você não precisa parar para fazer o corte e tudo mais. É tudo em um único clique, você consegue fazer isso. É muito legal. Tem aparelhos que não tem essa flexibilidade de você fazer a alternância das câmeras, tanto câmera traseira e frontal, e os tipos de câmera, um wide e principalmente uma ultra wide, né? No meio do vídeo fazer uma ultra wide aí não seria possível isso, já que no aparelho da Samsung isso é possível. Vigésimo quarto fato. Vamos falar a respeito de jogos que eu testei no A55. O primeiro que eu testei foi o GTA San Andreas. Eu sei que GTA San Andreas roda em tudo quanto é aparelho, mas eu sempre gosto de testar esse jogo. Eu não tive como colocar o GPU Watch na tela, não consegui encontrar essa opção lá na parte de desenvolvedores para ver quantos FPS bate aí o jogo, mas certamente o GTA rodou aí muito bem a 30 FPS, que é o limite do jogo. Outro jogo que eu testei também, tem gente que reclama que ele é mal otimizado, que ele é pesado e tal. Acredito eu que ele esteja mal otimizado por enquanto o jogo para esse aparelho. Ele rodou muito bem a 12 chunks, mas a 22 chunks ele não rodou tão bem assim. Ele teve alguns engasgos, sendo que depois quando eu passei para 12 chunks ele também teve uma pequena travadinha. Então eu acredito que nesse caso o Minecraft Pocket Edition ele esteja com um problema de otimização para esse aparelho. Outro jogo que rodou bem, mas não rodou liso, pena que não tinha ali o GPU Watch para a gente acompanhar, né? Foi o Asphalt 9. Logo na entrada, na abertura do jogo, parece que ele está bem fluido, mas depois no jogo eu percebi que ele rodou de maneira mediana, não algo liso assim, que geralmente a gente vê em processadores mais tops de linha, o jogo rodando super liso, mas no caso aqui não foi o que aconteceu. O jogo também carrega rápido, mas quanto à performance gráfica, ele, digamos assim, rodou de uma maneira mediana. Genshin Impact, que é aí o calcanhar de Aquiles dos aparelhos na hora de testes, para ver realmente performance, fluidez, temperatura, certo? Eu rodei o jogo a 30 FPS, o jogo ele estava muito bem, adorei a qualidade gráfica, a qualidade da tela também, faz com que pareça que você esteja jogando num computador, de tão bonito que fica a imagem. Ele rodou bem a 30 e também a 60 FPS sem problema algum. Aí vocês vão perguntar, ah, mas será que ele esquentou muito o aparelho ou não? Eu fiz a medição na hora que eu estava jogando Genshin Impact, vocês podem conferir aí na tela. No momento em que eu estava jogando, andando com o personagem, até mesmo desenvolvendo aí no jogo, ele não passou de 40 graus. Ou seja, aquela câmera de resfriamento que fica dentro do aparelho, que o fabricante fala ficou 74% maior, ela está se saindo muito bem. E o que podemos falar também é que o processador pode ser que ele esteja bem mais otimizado em relação ao 1380, agora o 1480, então ele esteja também esquentando menos, mas também existem outros fatos que colaboram para que o aparelho não esquente tanto, que seria traseira em vidro, frame em metal e a câmera de resfriamento aí 74% maior. E não podemos deixar também de lembrar do processador, que pode estar mais
bem otimizado. Então essa foi a minha experiência com esses jogos no A55. E parabéns, Samsung, porque conseguiu tancar muito bem a temperatura, principalmente do Genshin Impact, que requer muito do processador. O 25º fato é a respeito de tarefas básicas que eu andei executando no aparelho. O aparelho não aqueceu, diferente de outros aparelhos até da Samsung que aquecia só de fazer esse movimento aqui, ele já aquecia o aparelho. Aqui o aparelho se manteve muito tranquilo quanto à sua temperatura, não aquecendo, ou também as pessoas gostam de falar esquentando, né? Então não apresentou qualquer tipo de aquecimento o aparelho. Então o aparelho se manteve aí numa constante e eu gostei muito. Geralmente a parte onde que ele vai aquecer é essa parte aqui onde fica o processador, certo? Ao lado das câmeras. 26º fato sobre o aquecimento. Na hora de gravar vídeos teve um aquecimento sim, tanto câmera traseira quanto câmera frontal, tirar fotos e também para fazer gravações. Isso demanda um certo processamento do aparelho, houve sim um certo aquecimento para o aparelho, mas não é aquele tipo de aquecimento que você tem que parar, o aparelho mesmo para de gravar ou começa a travar o vídeo. Longe disso, o aparelho, como eu disse para vocês, se manteve constante na sua temperatura, então não houve qualquer tipo de problema de aquecimento. 27º fato a respeito de jogos na parte de aquecimento. Aqueceu muito pouco, gente, me surpreendeu e muito. Podemos ter aqui duas justificativas para ele não ter aquecido tanto. O processador, ele pode estar bem otimizado, esse Exynos 1480, ou a câmera de arrefecimento ou refrigeração que vai dentro dele, que está 74% maior em relação à geração anterior, está fazendo um bom trabalho em cima do processador do Exynos 1480. E diante de tudo isso, eu falo para vocês que tanto o processador quanto a câmera de arrefecimento, eles estão tancando e muito bem a temperatura do aparelho. Eu rodei os jogos e não passou de 40 graus, gente. Mesmo o Genshin Impact a 60 FPS, ele rodou muito tranquilamente. Não teve aquele aquecimento exagerado, como eu já testei em outros aparelhos, 44, 45 graus. Aqui não passou de 40 graus e quanto a isso, parabéns, Samsung. E 28º fato, que isso aqui na parte de aquecimento também tem a ver com o acabamento, como eu disse no começo do vídeo, pelo fato de ele ter um frame em metal, em alumínio e vidro na parte de trás, o aparelho ele aquece de maneira rápida, mas também ele esfria de maneira rápida. A câmera dentro ajuda também a tancar a temperatura e isso colabora e muito. Então nós temos vários fatores, além da câmera, de resfriamento e o processador que pode estar bem otimizado. Nós temos aqui o acabamento, que é esse 28º fato. Por ele ser um acabamento em alumínio, ele vai puxar mais o calor e esfriar mais rápido, e o vidro também da mesma maneira, ele puxa mais o calor e esfria de maneira mais rápida em relação, por exemplo, a um frame em plástico e traseira em plástico. Então tudo isso colabora para que o aparelho ele não tenha um aquecimento exagerado em relação a outros aparelhos, como eu já falei para vocês, da Samsung. E o aparelho aqui ele está muito bem na parte de processador, na parte de arrefecimento, ele não está esquentando tanto e eu gostei muito do aparelho. O aparelho está me surpreendendo demais.